bom, é uma quantia boa. É uma quantidade tranquila, né? Assim, para quem gosta, né, de consumir essa quantidade. Mas tem um porém, que o problema do chocolate é que tem muito açúcar. Né? Então, tem chocolates, por exemplo, chocolate ao leite, por exemplo, ele acaba tendo mais açúcar em relação ao chocolate meio amargo. Certo. Então, ele acaba tendo menos cacau, por isso ele pode ser mais calórico. Isso, mais calórico. Assim, tem alguém que não pode comer chocolate de jeito nenhum? Quem é intolerante, né? Tem pessoas que são intolerantes ao cacau, tem alergia, ou então passam mal, às vezes tem vertigem depois que consomem o cacau, ou tem alguma alergia de pele. Então, tem pessoas que são sensíveis ao cacau, né? Ou ainda sensíveis ao leite que está no chocolate. Pode acontecer muito frequente isso. Tá. Hoje já tem, né, chocolate para quem é intolerante ao leite, né? Sim, tem muitas alternativas. Já tem o chocolate que é sem lactose, né? Ele geralmente é feito à base do leite de soja. Aí tem que ver se essa pessoa não for intolerante à soja, ela pode consumir. Pode ingerir. Bom, vamos lá. Qual desses é o menos calórico, então? É o de cacau. Com certeza. E quanto mais cacau ele tiver, então, por exemplo, de 50% cacau para cima, ele tem menos açúcar. Ele vai ficando mais amargo. Então, quanto mais cacau, mais amargo vai ser esse chocolate. Certo. Então, ele tem menos açúcar e mais cacau. Ele é menos calórico. Tá. Sabe que um dos estados do Brasil que mais consomem chocolate é a Bahia, que é de onde vem o cacau. Sim. E eu tive o privilégio de conhecer a região e lá eles comem chocolate amargo mesmo. Dificilmente você vê um chocolate adocicado lá. Tanto é que você come pedacinhos muito pequenos por esse gosto forte, saboroso do cacau. Você acaba comendo menos quando tem mais cacau. O açúcar, ele acaba te dando mais vontade ainda de comer mais açúcar. Né? Então, principalmente para quem já tem essa dependência do açúcar, do chocolate, então ele acaba causando uma reação química no cérebro, né? O açúcar, o próprio vício pelo chocolate, faz com que a pessoa queira comer cada vez mais, né? Então, é irresistível. Começa e vai comendo, comendo, comendo. Bom, vamos lá. A gente sabe que tem diferença entre diet e light. Certo. E as pessoas erroneamente compram sem saber. Então, eu queria que você, como nutricionista, explicasse qual é a diferença do chocolate diet para o light. Ok. O chocolate diet, ele é isento de algum ingrediente. Normalmente, ele é totalmente isento de açúcar. Certo. Tá? Então, o chocolate normalmente que o diabético come, tá? Só que o prejuízo dele é que se retiram o açúcar, normalmente eles aumentam algum outro ingrediente. Certo. E esse ingrediente acaba sendo a gordura. Então, eles tiram o açúcar, colocam um adoçante para ficar doce, só que aumentam a gordura para ficar mais saboroso, mais espesso, né? Então, ele acaba tendo mais gordura, acaba sendo um chocolate mais calórico do que o chocolate normal até mesmo. Tá vendo? E as pessoas compram errado. Então, não é o diet, tem que comprar o light. O light, o diabético já não poderia comer o light, porque ele tem um pouco de açúcar. Então, o light ele pode ser reduzido, ele não é isento de algum ingrediente, ele é só reduzido. Então, ele pode ter um pouco de açúcar e um pouco de gordura. Um pouco menos de gordura e um pouco menos de açúcar em relação ao chocolate normal. Então, o diabético já não poderia consumir. O diabético poderia consumir, por exemplo, chocolate amargo, né, que não tivesse açúcar. Então, ele tem que procurar por um chocolate amargo que não tenha açúcar. Seria mais saudável do que o chocolate diet. Eu lembro num dos bate-papos aqui com nutricionistas, eu gravei da seguinte forma. É uma maneira bem chula, mas popularmente falando dá certo para a gente gravar. O diet, D é de diabético, então não é para você. E o light leve, para quem quer manter a forma. Entendo. Deu certo. Exatamente. É uma maneira de você saber escolher, né? Bom, criança, tem uma idade mínima para começar a dar chocolate para criança? Seria interessante que não consumisse antes de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Até essa idade, ainda o sistema imunológico, o sistema gastrointestinal não está totalmente maduro. Eles têm mais propensão a ter alergias, intolerâncias. O próprio açúcar, né, não é um nutriente interessante para ser dado para crianças em quantidade excessiva. Certo. Então, realmente assim, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, em pouca quantidade. E é importante assim, o pai e a mãe, ou a pessoa que for dar esse chocolate para a criança, não enfatizar assim como um alimento maravilhoso. Como uma recompensa. Uma recompensa, exatamente. Né? Então, não fazer assim alarde para esse alimento.
Então, é simplesmente uma lembrança, não dar excessivamente. Então, assim, os familiares combinarem quem vai dar o quanto, não precisa ser muito, né? Para a criança não perder o apetite, porque quando ela come muito chocolate, ela perde o apetite também. Aumenta muito a incidência de alergias quando a criança consome muito chocolate. Então, tem muitos prejuízos para a saúde dessa criança. Os familiares têm que estar atentos em relação à quantidade e que não seja todos os dias também, sabe? E não ver ele como uma recompensa. Eventualmente pode. E a partir de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí vale também para os achocolatados em pó? Mesma coisa, principalmente achocolatado, né? Que está muito comum. Porque tem criança que sai do peito e vai para chocolatado todo dia. Infelizmente. É um alimento muito rico em açúcar. É extremamente rico em açúcar. É a mesma coisa que você estar oferecendo um doce todos os dias para essa criança. Toda vez que ela toma um copo de achocolatado, uma mamadeira com achocolatado, por exemplo. Né? Então, realmente não é um hábito interessante de ser inserido para a criança. O hábito do consumo diário do achocolatado. De vez em quando, né? Pouca quantidade. Não tem problema. Agora, não deve ser feito frequentemente. Tudo com moderação, né? Que aí dá certo. Bom, algumas pessoas falam que comer chocolate dá espinha. O chocolate tem algum efeito na pele mesmo? Olha, maléfico assim ou não? Tem pesquisas que são totalmente 100% dizem que não. Né? Agora, tem outras pesquisas que olham por outro lado. O fato do açúcar em excesso, em algumas pessoas, pode levar ao aumento da acne. Então, quando a pessoa come açúcar de um modo geral, em vários alimentos, ou até mesmo assim, muitos carboidratos refinados. Por exemplo, o pão branco, o arroz branco, a batata inglesa, esses alimentos que se transformam em açúcar no nosso organismo, e os doces de um modo geral, né, o que tem açúcar, pode levar a ter mais acne. Então, são um dos alimentos que pode Então, não tem nada a ver com o cacau, tem a ver com o açúcar do chocolate. Exatamente, com o índice glicêmico, né, que nós chamamos, como ele é absorvido pelo organismo. Então, nesse caso, o chocolate amargo ou meio amargo faria menos mal do que ao leite. É isso? Tá vendo aí? Já está todo mundo com água na boca, né, de vontade de comer chocolate. Eu estou chamando de Lorene pela doutora ser extremamente jovem e por ter me dado essa abertura aqui, tá bom? É verdade que chocolate causa dependência, Lorene? Tem isso? É verdade, tem isso, realmente constatado. Essa dependência é causada principalmente porque o chocolate tem uma substância chamada triptofano, que aumenta um neurotransmissor, que é um mensageiro da felicidade no nosso organismo. Explicado? Exatamente. Então, a pessoa come e ela tem essa sensação de felicidade porque ela produz mais serotonina. Então, a pessoa consome isso, produz serotonina, ela se sente bem. Então, ativa um sistema de recompensa no nosso cérebro também. Então, a pessoa come e se sente bem. Né? Entendi. Isso leva ela a querer no outro dia novamente. Então, come e se sente bem de novo, se sente bem novamente. Né? E isso pode virar um vício. Vira um vício, exatamente. Hoje, quando nós abrimos para perguntas para os internautas, algumas pessoas até falaram que quando não comem o chocolate, tem enxaqueca, tem dor de cabeça. Isso é real mesmo? Exatamente. Pela teobromina, que é um derivado da cafeína que também está presente no chocolate, né? Pelo próprio açúcar, tem muitas pessoas que são extremamente dependentes do açúcar, então o chocolate tem o açúcar também, tem a gordura, que é um outro nutriente que pode levar à dependência também, né? Então o chocolate, principalmente o chocolate ao leite, ele é um alimento perfeito para causar dependência. Entendi. Ele tem o leite, ele tem o açúcar, ele tem a teobromina, ele tem o triptofano, ele tem várias coisas que podem levar pessoas que têm principalmente baixa serotonina, pessoas mais depressivas ou que por algum motivo tenham menos serotonina disponível, a levar a consumir mais chocolates. Mas olhando pelo lado positivo, se ele dá essa sensação de prazer, de felicidade, ótimo. Se não faz mal para a saúde, não tem problema. Se a pessoa não consumir excessivamente, né? Então, por isso que a gente diz, o chocolate é meio amargo, né? Se para essa pessoa seria melhor. Porque o açúcar em excesso vai ser prejudicial. E tem mais. Se essa pessoa que tem o vício pelo chocolate, ela optar somente pelo chocolate normal, esse tradicional, ao leite, com açúcar, que não é alta concentração de cacau, essa sensação de bem-estar, ela passa muito rápido,
sabe? Ah, Então, ela entendi. dá a sensação de bem-estar, só que aí ela cai e a pessoa quer de Quer novo. de novo, Entende? entendi. E aí ela acaba comendo mais. Diferente do chocolate meio amargo, que ela dá uma sensação de bem-estar mais prolongada. Entendi. E tem outros alimentos na nossa dieta que também podem dar essa sensação de bem-estar que não são o chocolate. Tá, por exemplo? Por exemplo, a banana é um alimento que pode dar a mesma sensação do chocolate, parecida, vamos dizer Certo, assim. O chocolate nunca dá, não, né? não é igual, mas Não é tudo bem. igual, Dá mas, pra... né? Um dia você come chocolate, no outro você come Isso. banana. As amêndoas, as nozes também, o arroz integral, um alimento que tem um carboidrato de absorção lenta, que pode também dar essa sensação assim de energia por mais tempo, né? Entendi. Então, basicamente esses alimentos, em especial a banana e as amêndoas. Ok. Olha que delícia, a gente está falando aqui de um prazer, que é degustar um bom chocolate. O nosso bate-papo está sendo com a nutricionista Lorene Yassin. Nós vamos para um breve intervalo. Se você tem um chocolatinho aí, corre, pega só um pedacinho. Tudo que é pouco e com moderação, vale a pena, né? Exato. E a gente já volta, continuando com as perguntas. Feito? 2 minutinhos. Está conversando com a nutricionista Lorene Yassin. E o papo é delicioso porque é chocolate, né, Lorene? Dentro das perguntas que a gente recebeu, veio uma que me chamou a atenção, que é o que acontece se uma pessoa que é alérgica à lactose ou ao glúten ingerir chocolate? Qual o mal que isso pode causar a ela? Bom, se ela é alérgica, ela pode vir a ter uma reação indesejada, né? Então, normalmente, ela pode ter até asfixia, uma reação mais grave, dependendo da quantidade que ela consumiu, né? Do grau de alergia que ela apresenta. Então, se ela é alérgica a um desses componentes, é muito perigoso para a saúde, podendo levar até mesmo à morte, em alguns casos. É seríssimo. Sim, isso no caso da alergia. Tá. Tem pessoas que são intolerantes. Que é diferente. É diferente. É uma reação bem mais amena, né? Então, a pessoa tem sintomas brandos. Ela tem uma distensão abdominal, ela pode se sentir nauseada. Tá. Tem pessoas que têm diarreia. Então, é uma reação mais amena, Tá. mas mesmo assim ainda mas assim, reativa. se hoje já tem produtos, já tem chocolates que são Isso, sem exemplos, lactose, né? por que abusar, né? A pessoa tem que estar atenta ao rótulo, né? Verificar ali nos ingredientes. Todo alimento é obrigatório ter essa obrigação de contém glúten ou não. Então, Tá. ali no rótulo ela já vai saber. Se tiver leite, vai ter lactose também. Tá. Né? E aí não pode ingerir, troca por essa mesmo. opção que já tem hoje disponível no E já mercado, tem que é várias sem. opções. Uma das perguntas que mais bombou hoje lá na rede social foi essa. Tá? Por que o chocolate alivia a TPM? Certo. Então, e é verdade. Isso é devido principalmente àquele mensageiro da felicidade que eu falei para você, que é a serotonina, né? Tá. Todos nós produzimos a serotonina. Agora, a má notícia é que as mulheres produzem menos serotonina do que os homens, geralmente. Ok. Tá? Então, a gente já naturalmente tem uma produção mais baixa de serotonina em relação aos homens. E na TPM isso piora. Então, nós diminuímos a produção de serotonina na TPM também, devido a todo um transtorno hormonal que acontece no nosso corpo. Tá. Então, na TPM, a mulher tem mais vontade de comer alimentos doces, especialmente o chocolate, porque ele vai aumentar a sua serotonina. O nosso corpo sempre busca por equilíbrio, algo que equilibre ele. Certo. Então, o chocolate é o meio mais rápido e fácil de aumento de serotonina. Né? Tá. E é assim, então, que o nosso corpo reage, pedindo algum carboidrato, doce. Então, se a pessoa já tem uma tendência para o chocolate, ela vai buscar ele. Fica mais ainda. Mas então, beleza, né? Se for só nesse período, assim, ingere né? lá Agora, assim, para quem tem o peso controlado, é tudo bem isso. Agora, tem muitas mulheres que têm dificuldade em relação ao peso. Aí, ela passa ali, vamos dizer, 10 dias antes da menstruação, fica muito nervosa, muito irritada, com uma TPM muito forte, né? E aqueles 10 dias ela passa comendo muito chocolate. Ah, não, é exagero. Vai dar problemas. Vai dar mais tristeza ainda depois. Claro. Isso mesmo. Não adianta querer compensar uma coisa e descompensar a outra. Então. Lorene, chocolate pode aliviar dor? Isso é verdade? Não, olha, não tem correlação total, não tem... Não, só o bom humor, mas não dor. Não, dor não tem correlação, não. Tá. Gestante, chocolate pode à vontade, não pode? Como é que é?
A gestante que não quer ganhar peso, quanto menos melhor. Certo. Então, quem tem um controle de peso, as gestantes que têm diabetes gestacional, também é muito perigoso a ingesta, porque vai aumentar a glicemia, né? Tá. As gestantes que têm alguma intolerância, também tem que tomar cuidado em relação ao tipo de chocolate que ela come. É a mesma recomendação das pessoas que não estão grávidas. Tá. Até 30 gramas ao dia e, de preferência, o amargo. Meio amargo. Meio amargo, tá. O chocolate é um aliado à beleza, né? A gente ouve falar aí de banhos de ofurô, cosméticos à base de chocolate, enfim. É verdade? Isso dá certo? Qual é o benefício dele na pele? Sim, o chocolate ele tem um benefício, especialmente o cacau antioxidante. Tá. O que é um antioxidante? É uma substância que vai bloquear o ataque dos radicais livres. E os radicais livres, eles estão nas radiações que a gente recebe da luz solar, das lâmpadas, de poluição, né? Também a gente forma mais radicais livres quando tem muita poluição ambiental. Quando a pessoa toma muitos medicamentos, ela aumenta a sua produção de radicais livres. Quando ela faz muitos exercícios, ela também aumenta a produção de radicais livres. Certo. Então, a gente precisa desses antioxidantes para bloquear esses radicais livres. Ah, tá. E o cacau é uma excelente fonte de antioxidantes. Então, realmente é interessante para a beleza da pele, para ter uma pele jovem, um cabelo brilhante, tudo isso. Tem até banho de chocolate para o cabelo, né? Isso mesmo, tem muitos cosméticos assim. Então, o cacau ajuda nesse sentido, funcionando como um bloqueador dos radicais livres, que é o que vai danificar a pele, cabelo. Entendi. Então, tá? é verdade, dá certo mesmo, né? Pergunta para a doutora se o chocolate acelera o metabolismo. Não tem nada que tenha a ver. Exatamente. O chocolate ele tem uma substância chamada teobromina, certo. Ele é derivado da cafeína. Então, ele é semelhante à cafeína. A cafeína, sim, é um termogênico, né? Tá. Agora, a quantidade para ele ser termogênico, você teria que comer muito. E aí, calórico não dá certo. Não compensa, exatamente. Não é um bom termogênico. Né? Não tem efetividade como termogênico. Existem já alguns chocolates no mercado que, além do cacau, eles colocam também a pimenta no chocolate. Dependendo da quantidade da pimenta, você pode ter aí um termogênico. Certo. Tem alguns que colocam chá verde, então tem vários tipos de chocolate no mercado assim que colocam outros termogênicos para ajudar ele. Mas não que o cacau seja um acelerador do metabolismo. Ele, não podemos dizer que ele é um bom acelerador do metabolismo, que ele teria um efeito assim suficiente para isso. Tá. Eu comi um chocolate branco e a minha médica falou que é o pior deles. Por quê? O chocolate branco, exatamente. Ele tem muito mais gordura em relação ao chocolate preto e ele acaba tendo mais açúcar também em relação ao chocolate tradicional. Então, é o chocolate mais calórico que tem mais gordura. E visivelmente parece ser o mais levezinho. Pela e não, cor e não tem nada a ver. Só parece. Tá. Então, porque ele é mais calórico, é isso? Sim, mais gordura. Tá. Antes da gente terminar esse bate-papo, eu queria que você explicasse pra gente qual é a principal diferença entre o chocolate amargo e ao leite, tá certo? É isso, né? Exatamente. Amargo, ao meio amargo e ao leite. O que diferencia um do outro? A diferença do chocolate amargo, normalmente ele não tem leite na sua composição, alguns têm, mas o chocolate tradicional, mesmo amargo, não deveria ter o leite na composição. Tá. Então, ele acaba tendo menos calorias. E o chocolate ao leite, ele tem mais gordura e mais açúcar em relação ao chocolate amargo. Então, ele acaba sendo mais calórico e menos saudável o chocolate ao leite. Entendi. Então, por isso optar pelo meio amargo. O meio amargo, quanto maior a composição de cacau, melhor. Melhor. Vamos repetir para quem pegou o programa no meio ou pegou o programa andando? As dicas aí para quem vai curtir a Páscoa e não quer abrir mão de degustar um chocolate, o que as pessoas devem optar para não errar? Certo. Primeiro com criança. Então, a partir de 1 ano e meio para mais. Tá. Quanto e quantidades mais tarde a criança ingerir chocolate, melhor. E quantidades moderadas. Exato. Sem fazer aquilo que a doutora falou aqui. Você vai ganhar um chocolate se fizer isso. Não, porque daí a criança vai querer sempre o chocolate como prêmio. Isso, recompensa, né? Tá. Ou então só vai ganhar chocolate se almoçar. Outra coisa também não dá. Né? Não dá certo. Isso. E para quem tem a saúde em dia e para quem está normal, optar pelo chocolate meio amargo. Isso. Mas se quiser o chocolate ao leite com
30 gramas ao dia. Isso mesmo. É isso? No máximo 30 gramas Um ao bombom dia. ou umas 4 barrinhas. Isso mesmo. É suficiente, gente. Dá para matar à vontade, né? Não é mito que ele ajuda, sim, a melhorar o humor, a combater a nossa terrível TPM para as mulheres que ainda têm. E que mais que é importante a gente falar? Para a beleza da pele. Para a beleza da pele vale. Então, cremes de chocolate, máscaras de chocolate, shampoos de chocolate, etc. Já tem até cápsulas também com de o ingerir? ativo do cacau. Tem. Tem que legal. cápsulas também. Tem algumas farmácias de manipulações que fazem também, por exemplo, a mulher precisa ter a vitamina D ou ter magnésio, algum nutriente que ela precise. Aí eles colocam nesse chocolate, entendo, com uma base de cacau. Então já tem ele em cápsula ou ainda como ativo de algum outro nutriente. Entendi. Mas aí abre mão de desfrutar, né, o sabor delicioso, né? Então, Alguma dica para quem é chocolatra de plantão? reduzir gradativamente, né? Assim, não exagerar na compra. Então, na hora da compra, já não ser exagerado. Né? Se a pessoa tem aquele costume, tem pessoas que falam assim, toda vez que eu vou no mercado, eu já compro 5 barras, porque já dá para, pelo menos aí, até o final de semana eu tenho chocolate. Isso é um veneno que está à mão. É a primeira coisa. Entendi. Né? É a primeira coisa. Então, desvincular, sabe? Desapegar desse vício, assim, dessa quantidade. Então, a pessoa comprar pouca quantidade, ou então assim, se ela tem problemas em relação, por exemplo, se ela compra, vamos dizer, 5 bombons, já que ela não compra mais de 5 barras e compra 5 bombons, mas de repente ela tem tanto vício por aquilo que ela acaba comendo 5 bombons no mesmo dia. Então é uma pessoa que não vai poder comprar não vai ter controle, certo? Né? Ela vai comprar vai tentar se segurar no outro dia, né? Então ela vai comprando aos poucos, assim, né? Então sempre comprando cada vez menos. Tá. E inclusive para as crianças, não deixar à vista nem à vontade para a criança, que é um perigo, né? Exatamente. E outra coisa, a pessoa adequar a sua alimentação. Porque muitas vezes o vício em relação ao doce, aos chocolates, está relacionado à deficiência de alguns nutrientes também. Então, a deficiência de magnésio, a deficiência do triptofano, de vários outros nutrientes, podem levar a pessoa a esse desequilíbrio. Então, ela tem que corrigir isso na alimentação para ela conseguir se desvincular desse vício. E poder comer de uma maneira saudável e que não faça mal nem para o organismo, nem para a estética, né? Isso mesmo. Doutora Lorene, assim, adorei conversar. Hoje o papo foi bem leve aqui no É Saúde, né? Mas é um assunto sério que vale a pena você prestar atenção, principalmente aí porque a Páscoa se aproxima. Então, opte pelos chocolates meio amargos, não dê chocolate à vontade para a criançada e, independente do seu biotipo ou da sua saúde, cuidar da saúde sempre faz bem. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer mais alguma pergunta, a gente pode passar um telefone de contato? Sim, que número é? 9941-2525. Bem fácil, 9941-2525. Lembrando você que está assistindo de outra cidade, que o nosso DDD aqui em Ponta Grossa é 42. Bom, eu bati um papo aqui com a nutricionista Lorene Yassin. Obrigado pela sua presença. Você viu que cesta linda aqui, ó, a gente falando de chocolate, ó, tá aqui salivando, né? Eu quero agradecer a Bindi do Shopping Palladium, que mandou para mim, e elas já sabem que eu gosto do meio amargo. Lá tem também chocolate para quem tem intolerância. Isso é um alerta. Se você tem intolerância, lactose, tá certo? Ou alergia, compre chocolate próprio. Não vá comer o chocolate normal que vai lhe causar um desconforto ou alergia. Então, obrigado para a Cissa, adorei. Depois eu vou degustar com moderação. Bem devagarzinho, tá bom? Bem. Obrigada, Lorene. Foi um prazer te conhecer, viu? Igualmente. Nós vamos para mais um intervalo, rapidinho. E no próximo bloco eu vou receber a veterinária Andrea Carpen. Os nossos animais de estimação são como filhos para nós, não é? Mas assim como as crianças, os animais não podem comer chocolate, principalmente o chocolate comum. A gente já volta. A Saúde está retornando, o nosso papo vai continuar sobre gostosuras, mas agora a gente vai falar sobre os nossos animais de estimação. Dando continuidade ao chocolate, eu estou recebendo aqui a veterinária Andrea Carpen, para a gente discutir e falar um pouquinho sobre esse assunto, já que a Páscoa se aproxima. Seja bem
Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Entra ano, sai ano e o povo insiste em dar chocolate para os animais de estimação. Insiste, mas é uma tortura, né? Você vê aquela carinha, você abre, só aquela... Isso aqui é Já uma vem tortura, correndo. vem aquela carinha pedindo, por favor, comida, né? Aquela cara, você olha, assim não faz mal. 1, 2, mas faz mal mesmo. Então, assim, como ele tem muitos componentes, como a Lorena já citou, ele tem vários, o chocolate em si, né? Além do carboidrato, dos lipídios, neuropeptídeos, das aminas, eles têm as metilxantinas. E entre as metilxantinas, que é a teobromina e a cafeína. E elas que causam, principalmente a teobromina, que é a causadora tóxica, né? Causadora dos problemas maléficos para o animal. Tá. Então, para a pessoa, ela absorve muito rápido, então ela consegue fazer uma digestão. O animal não consegue. Então, ele não tem essa capacidade. E ele fica muito tempo. Para você ver assim, uma meia-vida desse chocolate, dessa substância no organismo do animal, a meia-vida é o tempo que ela dura no animal. Tá. Né? Que ele vai fazer o período de ação no animal. Ele dura 17 horas. Fica um Então, tempão. fica muito tempo no animal. E ele pode levar a ficar no organismo até 6 dias. Que a excreção dele é estritamente via hepática. Então, ele não excreta pelo rim, como normalmente as maioria das substâncias são. Então, assim, se ele vai comendo todo dia um pouquinho. Hoje eu comi uma barrinha, amanhã mais um pedacinho, ele vai automaticamente. Não é hoje eu comi e vou dar intoxicação. Tá. Então, 6 dias depois, uma semana depois, ele pode ter toda a sintomatologia. E aí você por nem ele- lembra do que Nem foi. sei, não comi nada. Não comeu nada. Óbvio que ele comeu. Então, um pouquinho Tá. coisa. E lembrar que o chocolate não é só a barra, o bombom. É o achocolatado, é o bolo, é o biscoito que caiu. É tudo que vem a ter cacau. Que Então, vai fazer mal para o animal. Vai fazer mal para o animal. Então, não procure não dar. Mas tem animal que come doce? Eu acho engraçado porque a Millie não come nada doce. Ela não gosta de nada doce, só fruta, né? Tem Mas, a dose Mas assim, supernatural. bolo, chocolate, essas coisas... Tem. Assim, a maioria não conta, mas a gente sabe. Somente, comer alguma coisa, não. Daí ele faz defeca na clínica, você vai ver. Cheio de comida, cheio de coisa. Vomita, tudo. É aquilo que não faz comeu mal. nada, mas você vê que realmente comeu. Mas assim, a maioria dá, principalmente quem tem criança. Que eles não têm, ou roubam. E criança, assim, tá comendo, põe num potinho, come um biscoito, deixa aqui e vai embora. A hora que você volta, O bichinho vem. não tem mais nada, já comeu. Né? E essa época de Páscoa é muito comum as cestas ficarem abertas em uma exposição com maior facilidade de acesso para esses animais. Então eles vão lá e eles descascam, esparramam, tiram o papel, é super bonitinho, tiram tudo e comem. E comem o chocolate mesmo. E a gente assim, faz sorvete. Só um pouquinho não vai fazer mal. A gente fica com dó da carinha, né, que eles fazem. Mas faz mal mesmo. A gente sempre lembra. Você gosta do teu bichinho? Não dê. Você vai matar o seu bicho. Tá. Com certeza. Se não vai ser agora, com uma dose um pouquinho maior, você vai causar Vai ser dano gradativo. sério. Né? Não pode ser não uma dose agora, mas uma dose daqui a um tempo maior. A dose tóxica para o animal, assim, ela varia de acordo com o tamanho, né, do animal e o tamanho, o tipo de chocolate. Como eu estava falando do chocolate branco, ele tem mais gordura que teobromina. Então, ele obtém assim, uma porcentagem, o chocolate tem 0,005% de teobromina. Então, ele é o mais pobre. Então, se ele comer o branco, ainda não vai fazer tão mal assim. Mas, pelo excesso de gordura, ele pode causar uma pancreatite. Entendi. E o chocolate preto, quanto mais concentrado, mais puro ele for, que seria o meio amargo, ele tem uma média de 13% de teobromina. Então, para o animal se intoxicar, exemplificando, um animal de 2,5 kg, se ele comer uma barrinha de 100 gramas de chocolate normal ao leite, ele vai ter o processo de intoxicação. Se for meio amargo, uma barrinha de 10 gramas é o suficiente já para ele causar. É um pedacinho muito pequenininho. pequenininho. 10 gramas para mim não faz nem nem cócega. Eu também nem matei a vontade. nem matei a vontade. Mas para o Mas animal... pro animal já é uma dose tóxica. Tá. A dose, assim, preconizada mesmo é de 100 a 200 miligramas por quilo, que entra numa dose tóxica. Mas a gente já pegou animais com 20 miligramas por peso ser uma dose tóxica. Sendo que a dose letal chega a ser de 250 a 500 miligramas por animal. Meu Deus. Né? Então, é assim, dizer assim, só um pedacinho não vai fazer mal. Se for um pincher, vai. Se for um Rottweiler, um pedacinho, é claro que às vezes não vai fazer mal.
que a dose para um cachorro de 30 quilos, ele teria que comer 2 quilos, né? Proporcional. E 200 Seria muito. gramas então assim, se ele pegar uma barra, essa que é 170, 200 gramas, se ele roubar uma barra, ele vai se intoxicar. Vai fazer mal de qualquer forma. Vai fazer mal do chocolate meio amargo. Sabe que uma das perguntas que veio lá através da rede social foi bem essa. Eu tenho um cachorro grande, de raça e porte grande, e a recompensa, cada vez que ele faz algo certo, é um pedaço de chocolate. O que faço para mudar? Dá o chocolate sem cacau. Ah. Compra o chocolate para cachorro. Ele não tem cacau. O sabor dele não tem diferença. Assim, a gente já comeu para experimentar. Era tão palatável, assim, tão É gostoso? cheiroso. É muito gostoso, não é ruim, não. Comeu só para experimentar, mas ele não é um gosto ruim. Então, a aceitabilidade do animal é muito grande. Então, se quiser continuar com o doce, tenta achar algum produto. Agora, a época de Páscoa, é muito comum a gente achar em pets. Eles têm tanto os panetones pequenininhos, os ovinhos, tudo específico. E tem uma empresa que faz os chocolate mesmo. Vem um ossinho específico para cachorro. Sabe o que eu lembrei agora? A Andréia é uma das veterinárias lá da bichinhos.com. E teve uma Páscoa que eu fui buscar a minha cachorra lá e elas mandaram de presente o ovinho de Páscoa. E eu achei que era para mim. E comi, era para a cachorrinha, era para mim. Você viu como não é ruim, né? E era gostoso. Não é ruim, né? Então, tem chocolate próprio para cachorro. E é gostoso. Eu morri cada vez que eu lembro dessa história. Então agora eu pergunto, sabia, viu? é para mim? Para mim ou é para Mili? Gato também come chocolate? Eles são mais seletivos. O gato em si ele tem um paladar mais seletivo, tanto que não tem muitos dados de comprovação no gato, né? Mas acho que pela quantidade de gordura, por ele ser mais seletivo, apesar da ração dele ter um teor um pouquinho maior de gordura pela aceitabilidade, pela palatabilidade, talvez, mas acredito que sim, deve ter. Eu nunca peguei gato intoxicado por chocolate, mas acho que se for uma ingestão, e não é comum assim, o gato ele é muito seletivo. Né? E gato não se liga muito com barulho, não, né? Ele não. Já tem que ser escondido. Às vezes sai brincando, sai escondido, traz a roupa, assim, lá vem, né? O gato é mais seletivo mesmo. Tá. Ó, a André já falou aqui, mas vamos só repetir para quem não pegou, qual a quantidade que pode intoxicar meu cachorro. Então, vai depender do tamanho. tamanho. Vai depender do tamanho e do tipo de chocolate. Tá. Então, quanto mais puro, mais forte ele é. Mais teobromina ele tem, mais rápido os sintomas de intoxicação. Os sintomas, assim, eles vão levar até 6 horas para poder se manifestar. Então, assim, não precisa ser imediato, mas de 6 até 12 horas ele pode ter esses sintomas de intoxicação. E se for gradativo, até uma semana depois da ingestão. Né? Essa ingestão contínua que você pode ter. E o que o animal apresenta, André? Então, assim, no início, às vezes percebe assim, porque a teobromina, ela deixa mais agitado, ela tem alguns estímulos. Então, assim, ela vai agir diretamente em neuroreceptores, assim, no sistema nervoso central. Então, ele vai causar a primeira agitação, né? Então, ele vai ficar, às vezes, mais agitado, vai ter, junto com a cafeína, ainda que vai potencializar esses efeitos. Então, vai dar taquicardia, ele vai tomar o que a gente chama de poliúria e polidipsia, então ele toma mais água, urina mais. Tem animais que chegam a ter incontinência urinária, vômito, diarreia, né? Em casos mais profundos, ele entra em taquicardia mesmo, hipertensão, se for evoluindo, né? Hipotensão, a temperatura está muito alta, daqui a pouco começa a baixar, come morte. Nossa, que horror. Então, a gente já pegou alguns casos, assim, como eu nunca peguei, a gente nunca pegou, mas nessa fase inicial, muitos. Então, se comeu, às vezes, só uma pequena, às vezes consegue só vômito e diarreia. O triste para isso é que não tem um tratamento, um antídoto. Não tem uma injeção que dê... Bom se tivesse. Pois é. Então, assim, você trata sintoma. Então, assim, se ele tem um distúrbio cardíaco, você vai tratar com medicação específica para o coração. Se ele está com vômito, com diarreia, você consegue fazer sempre fluido, sempre hidratar com endovenoso, então tem que pôr no fluido para repor tudo que ele perdeu, né, todos os eletrólitos com vômito, com diarreia e com a micção contínua. Então há necessidade dessa reposição. Se a gente atendê-los até 4 horas após a ingestão e os primeiros sintomas, a gente consegue forçar uma emese, então fazer com que dá um remedinho para conseguir vomitar. Né? Se a gente não conseguiu, como o chocolate ele adere muito pela essa camada gordurosa, lipídica dele, ele adere na parede gástrica. Então, assim, se a gente conseguir fazer uma lavagem gástrica, se o vômito não
foi eficiente, a gente consegue fazer com que a lavagem, tirar esse conteúdo, então a teobromina vai ser menos absorvida. Certo. E usar um adsorvente, né, que seria o carvão ativado, também para evitar. Então, ele que absorve e o animal não. Então, seria um período assim, até 4 horas, e depois 6 horas, daí não tem muita mais a lavagem, tentar ver que daí ele já absorveu bastante. Mas a grande dica é não dar chocolate, a não ser que seja próprio para cachorro. A não ser que seja específico para o animal. Ai, mas é light. Interessa. Não tem vai fazer mal de qualquer forma. Vai fazer mal do mesmo jeito. Não dê nesse... a gente usa muito chocolatado, né? Nesse carro, de qualquer um deles. Né? Deixou o copinho, o cheirinho é super gostoso. Né? Então, eles vão procurar. Filhotes, a chance de intoxicação é muito maior, porque eles são muito curiosos. E eles tendem a comer uma quantidade maior de qualquer coisa. Então, assim, mesmo que eles não gostem, eles comem. Né? Tapete, cadeira, mesmo assim, mas estão comendo. Né? Então, assim, um cheiro muito palatável, eles vão comer uma quantidade maior. Então, o risco maior de intoxicá-lo. Não deixar na altura deles. Não deixar, assim, nada pequeno, ou que subam, que eles consigam ter um acesso. Eu tive uma vez uma cachorra que eu ganhei um ovo maciço da minha uma madrinha, e a minha cachorrinha roubou. Mas eu fiquei louca da vida, né? Quem comeu, quem pegou, mas que eu logo procurando ovo que eu queria, me pediu roubar meu ovo. E um tempo depois escutei embaixo da minha cama, assim, mexendo. Mas ela roubou o ovo da minha cesta, descascou, assim, perfeito. Abriu tudinho. E todo dia ela lambia comia um pouquinho. A sorte que eu peguei no primeiro dia, ela só tinha roído a borda. Um pedacinho. Na bordinha. Tá, então mesmo cachorro que nunca experimentou, pode vir a comer por curiosidade. Por curiosidade e pelo cheiro. Ele é muito palatável. Tá. Né? Qualquer um deles, até a aparência eles não vão saber o que é, mas você está manipulando muito, né? Então faz aquele barulho, faz aquela coisa e eles já associam. Isso é gostoso. Eu vou atrás. E vai pegar. Vai pedir. Olha só, a gente está conversando aqui com a veterinária Andrea Karpen e estamos falando dos cuidados que você deve ter com o seu animal de estimação, principalmente evitando o chocolate. Não pode dar de jeito nenhum. Nós vamos para mais um intervalo, mas no próximo bloco vamos falar de mais gostosuras aí que você deve evitar dar para o seu pet. Feito? 2 minutinhos. Estamos retornando. É assim, a veterinária da casa, a gente fica nos bastidores conversando. A gente está retornando o bate-papo hoje com a veterinária Andrea Karpen. Já falamos dos malefícios que o chocolate pode fazer para o seu animal de estimação, mas vieram muitas outras perguntas, porque tem alguns vídeos aí que estão fazendo sucesso na internet de pessoas dando bebidas alcoólicas para o animal de estimação, como um carinho, talvez, cervejinha, etc. Qual o mal que isso pode fazer? Todos. O mesmo mal que ele vai causar para uma pessoa, ele vai causar para o animal. Então, evitar ao máximo qualquer tipo de alimento que não seja específico para o animal. É bonitinho? Ele vai tomar por ser palatável, você está fazendo bagunça, ele vai achar como aquilo um prêmio. Mas ele vai agir tanto no fígado quanto no estômago, pode causar diarreia, pode até causar, como na pessoa, vai causar uma desequilíbrio, tontura, alguma coisa. Tem gente que vai achar super divertido, mas no fundo é uma ignorância, né? Você submeter um animalzinho a um processo desse. Tá. Não pode de jeito nenhum, tá? Não faça. Existe cerveja para cachorro. Existe, mas ela é específica para cachorro. Tem aqui, a gente tem um pet aqui em Ponta Grossa que vende. E eu vi a degustação só ali, mas nunca cheguei a comprar, nunca vi se meu cachorro ia tomar também. Mas também não é o meu, como eu não tomo, não ia dar para ela também. Gente, que engraçado, tanta coisa boa para dar para o cachorro, vai dar cerveja. Mas tem mesmo, já foi lançado. Só se o cachorro já está acostumado, aí você vai lá e compra. Mas tem específico mesmo. Tá. Dá para fazer. Tem cachorro que adora comer verdura, não tem? Tem. A Milha é uma delas. Tem alguma verdura que não pode dar de jeito nenhum? Eu acho que assim, tem algumas coisas cruas, né? Cebola é extremamente tóxico, ele vai causar um grau de anemia sério. Então, nunca dê cebola, principalmente a crua. Tá. Tem tanto vegetal como fruta, né? Algumas cruas que podem... Eu já peguei causa de intoxicação por melancia. Nossa, parece uma fruta tão aguada. Então, assim, mas ele teve um sistema gastroentérico muito severo e foi com a melancia. Uva, a gente não recomenda, principalmente a uva passa. Então, nunca dê, ela é extremamente tóxica. Então, às vezes, tem certas coisas que a gente acha como um carinho, mas acabam
prejudicando. Faz mal pro bichinho. Tem nutricionistas mesmo, veterinários, que agora está muito na moda se ser vegano, né? Então, se não quer dar nada que tenha proteína animal pro teu animal também. Tá. Então, tem algumas dietas que são caseiras, que só usa fruta e verdura. Mas aí é tudo balanceado, tudo... Então, assim, você pode usar, a maioria delas você acaba podendo usar. Tem o pêssego que não dá, né? Algumas, assim, específicas, mas a maioria delas você acaba conseguindo, mas desde que seja cozida, né, ou raladinha, como a cenoura, você pode dar ralada, o brócolis você não vai dar cru. Então, algumas coisas assim você pode fazer. Tá. Uma das perguntas que veio e me chamou a atenção é que a Ana, da cidade de Tibagi, um beijo para a cidade de Tibagi, que está nos assistindo, falou que tem 2 cachorros de grande porte e que cada vez que ela dá osso, um deles passa mal. Então, tem que saber o tipo de osso, e se é osso sem nada ou osso com resíduo de carne. Ah, não deve ser do osso, então. Então, às vezes não é do osso. E se for do osso, é a forma de trituração. Então, tem ossos específicos, tipo osso de bovino, osso suíno e de frango. Né? A gente não faz, os de aves não fazem, que o maior problema deles, eles soltam, eles não maceram. Então, eles soltam lascas que podem machucar. Tá. E depende da digestão, às vezes o cachorro está tão afoito que ele não mastiga inteiro. Então, ele faz ou um bolo e pode raspar, e aquilo vai irritar e vai regurgitar. Tá. Ou vai dar um processo digestivo para frente, né? Uma diarreia, alguma coisa do gênero. Então, assim, o jeito que ele come, a quantidade de gordura que tem nesse osso, né? E a fonte que é o osso, né? De que espécie que ela está dando. Que faz? A gente recomenda, que é compra aqueles ossos grandes, de fêmur, alguma coisinha, às vezes tem açougues que eles até dão, põe no forno, tira a gordura e fornece para o teu animal. Ele vai comer as espífes, essas pontas dos ossos, né? E deixar a parte ali, vai ficar roendo, gradativo. E aí não faz mal? Não faz mal. Então ele não vai conseguir destruir o osso. Agora deu uma asa de frango, ele vai acabar em 2 segundos, já acabou. Tá. Né? E é perigoso? Sim, pode vir pelas lasquinhas, né? Tem ossinho que eles não mastigam tanto, maceram como deveriam e pode causar algum problema. Ok, entendi. Pergunta para a Andréia se eu posso dar qualquer fruta para o meu animal de estimação. Não. Não pode. Ela quer que a gente dê só ração, não é para dar mais nada, mas... Assim, não, pode. Eu acho que desde com moderação, você pode fazer algumas coisas, desde que você não faça a fonte principal da alimentação, que você está desbalanceando a ração. Tá. Né? Então, assim, a ração é completa na dose precisa. Por exemplo, depende da marca comercial, tem tudo. Né? São 100 gramas, você tem que dar esses 100 gramas que são as necessidades nutricionais. Tá. Por exemplo, você faz frango. Frango tem muito, tem mais, tem outros componentes, né? Não tem cálcio, mas tem muito potássio. Então, você está perdendo, desequilibrando a nível de ração e a nível de organismo também. Né? Quanto às frutas também. É claro que você não vai dar um abacate por dia. O abacate é extremamente gorduroso. Nada impede que você dê um pedaço moderado, uma colher pequenininha, todo dia. Entendi. Nada que vá prejudicar o seu animal. Claro que você der um abacate por dia, aí sim você vai matar o seu cachorro. Mas não qualquer um, mas até a gente. Come um abacate do não dia, pode. Você tá vira uma bolinha. Uma bolinha pelo excesso de gordura. Mas nada que impede que você dê uma quantidade moderada. Uma fatia de maçã, mamão. Tem muitos pacientes. Eu estou tomando café, enquanto eu não dou mamão, não sai do meu pé. Então, reduz. É claro que se você for introduzir todos de uma vez, alguns deles podem causar algum distúrbio gastroentérico. Tá. Então, moderadamente, dá em pequenas quantidades e gradativos. Se quiser dar um pouquinho mais, ou não oferece todas as frutas juntas. Né? O pêssego, como eu falei, a uva passa, né? A melancia que a gente já pegou. São, assim, alguns que a gente já teve, alguns pacientes que tiveram muito problema. Né? Então, realmente, essas não forneçam. Tá. Para terminar o nosso bate-papo aqui, já que estávamos falando de alimentação, a Anitta perguntou por que o cachorro dela mata os pássaros que passam pelo jardim e não come. Para dar de presente. Certo, para você, Anitta, que ele está matando. Assim, o instinto dele é caçador. Né? Então, assim, ele está se divertindo, ele caçou e te deu a presa. Pode ser num presente, tem alguns animais que têm um hábito, como ele está satisfeito, ele não há necessidade de comer a presa. Mas ele está caçando. Mas tem cachorro que come passarinho? Tem bastante. Come pelo tudo. Pelo bico. Que horror. Ele chegou lá com os pelos para fora para tirar. Mas a maioria acabam comendo mesmo. Tem uns que engolem inteiro passarinho, comem rato, engolem tudo. Então, assim,
às vezes por brincadeira, porque é uma coisa que está voando, né? Lagartixa, eles adoram pegar, porque é uma coisa que está em movimento. E a natureza deles... Chama a atenção deles. É, a natureza deles, eles são predadores, né? Então, passou ali, além disso, está comendo a minha comida, normalmente a ração está para fora, né? Você está roubando a minha comida, você está comendo? Vou pegar, né? Então, o fato de pegar... Ele está satisfeito na necessidade de comer. Tá. Mas ele está dando de presente. Gato faz muito Nem isso. liga, Anitta. Melhor que ele não coma Gato mesmo. faz muito isso. Melhor Faz. que ele coma. Que horror, Gato, né? Beleza. Eles vêm com a boca assim. Acham, vem trazer para você de presente. Bom, Andréia, você sabe que a gente fica o dia todo conversando, né? Mas eu quero agradecer muito a tua participação aqui. Se alguém de casa tiver algum animal de estimação, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, ou mesmo estiver com o seu animal passando mal, não deixe para amanhã. Que correr, prestar atenção e levar no seu veterinário. A Andréia faz parte da equipe da bichinhos.com. Aqui em Ponta Grossa é 42 3225 375 3715. 3225 3715. Eu já pus no disco automático, agora eu já esqueci o número. 3225 3715 aqui em Ponta Grossa. Obrigada, foi um prazer te receber. Manda um beijo enorme nas crianças, viu? Serão entregues. E eu quero agradecer, né? A sua audiência, agradecer toda a equipe aqui da ETV. Mais uma vez agradecer a Bindi do Shopping Palladium, que mandou, olha, André, que tortura. Não, agora eu vou comer com moderação. A Lorena falou que tem que ser pedacinhos gradativos. Que tem chocolates para todos os gostos lá. Bom, a gente se encontra na próxima quarta-feira, no próximo É Saúde, mas eu convido você a ficar ligadinho aqui na nossa programação. Desejo que todos fiquem em paz, com muita saúde e até semana que vem. Tchau, tchau.